Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado nas redes sociais, embora nós já temos uma permissão para voltarmos ao nosso local de culto, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Vida, nós ainda estamos suspensos, mas logo, logo, pela graça do Senhor, retornaremos os nossos cultos presenciais. Estejam se preparando, estejam em oração, porque o quanto antes você imagina, nós já estaremos cultuando ao Senhor. Que o Senhor então possa lhe proporcionar nessa noite bênção sem medida pela meditação da palavra, pela leitura da palavra e pelos cânticos que aqui nós entoaremos em adoração ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 7, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que maravilha poder saber e entender que mesmo diante de perigos eminentes, em prisões, Paulo escrevia aos seus discípulos para eles se alegrarem, para eles estarem juntos na batalha, junto na caminhada cristã. Nós sabemos que quando o país decretou estado de emergência e os governadores estaduais quase que decretaram estado de sítio, mas não chegou a tanto, mas convocou a população a estar em quarentena, um grupo de pastores se reuniram em teleconferência logo após então essa implementação dessa quarentena. E essas chamadas então se encontraram em informações que passavam tanto questões de segurança para a população, para os pastores, para as suas igrejas, bem como preocupações sobre a situação atual em que nós vivemos. Mas um pastor chamou muito a minha atenção quando ele disse o seguinte, abre aspas, durante a atual pandemia, há um aumento nas tentativas de suicídio. Não só nas tentativas, mas também nos suicídios cometidos em todo o planeta. Isso nos leva a entender claramente que é um número crescente de pessoas lutando contra a depressão e contra o desespero. Nossa atual série de meditações, ela é intitulada como Esperança em Tempos de Crise, visando justamente levar a você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, é uma esperança, porque não há onde nós buscarmos esperança a não ser no Senhor. E o salmista, no caso aqui Davi, no Salmo de número 13, ele consegue capturar as emoções de nossos próprios corações. Era algo que ele vivia, era algo que ele estava passando por isso, e também ele estava expressando nesse salmo, e não só nesse, mas em outros também, tristeza, bem como alegria. Tristeza quando se sente abandonado, alegria quando se sente confortável nos braços do Senhor, desespero quando os seus inimigos estão à porta, mas também prazer quando o Senhor o salva. Tudo isso nós podemos encontrar não somente no Salmo de número 13, mas em vários salmos
em toda a Bíblia. O salmo de hoje, que é o salmo de número 13, mostra-nos como um crente se move, como ele sai do desespero para a alegria no Senhor. Em uma mensagem, então, que nós vamos colocar como título as 4 perguntas, que o salmista faz aí nos versos de 1 e verso de número 2. Até quando, ó Senhor? Convido você, então, a acompanhar a leitura bíblica no livro dos Salmos, o Salmo de número 13, o qual diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É um privilégio nosso poder observar a palavra do Senhor, poder lê-la, poder ouvi-la. Isso é privilégio para o povo do Senhor e para nós, que ainda podemos ler, que ainda podemos cultuar ao nosso Deus. O Salmo de número 13, então, é um Salmo de Davi. No Salmo anterior, no Salmo de número 12, nós podemos ver Davi sendo abandonado por vários amigos que eram fiéis. Mas ao mesmo tempo que ele foi abandonado pelos seus amigos que eram fiéis, ele também está cercado por muitos inimigos. Mas aqui no Salmo de número 13, Davi se sentiu abandonado pelo próprio Deus e contra um único inimigo. Visto que Davi não orou pela destruição desse inimigo, parece que ele escreve o Salmo 13, então, quando ele estava fugindo ou do rei Saul, conforme 1 Samuel capítulo 26, a partir do verso de número 9, ou do seu filho Absalão, conforme 2 Samuel capítulo 18, a partir do verso de número 5. Portanto, então, o cenário do Salmo 13 é uma época em que Davi, de fato, estava correndo para salvar sua própria vida. Ele estava sendo perseguido por Saul ou por Absalão. Ele estava em perigo de morte. Ele também estava fazendo o que podia ser feito para manter-se vivo. Ele estava também em torno de tudo aquilo que poderia, de fato, o separar, o esconder diante de tão desanimador que é aquele momento em que Davi estava de fato vivendo. Davi então sentiu uma sensação de desespero terrível. A questão então que nós levantamos, ou as questões que nós levantamos nesse salmo, e nós podemos trazer para você também essas questões para tentar respondê-la durante toda a nossa exposição, são pelo menos 2 questões. Como alguém se livra do desespero? Como nós podemos sair do desespero? Como Davi saiu do desespero em que ele estava vivendo? Também uma segunda questão é como alguém recupera a alegria no Senhor, a alegria na salvação, como Davi mesmo, em sua confissão ao pecado diante do Senhor, também fala. E nós também podemos observar nesse salmo, ou seja, como alguém recupera essa alegria da salvação. Então, o salmo de número 13 mostra como um crente, ele se move, ele sai do desespero para o deleite, para a alegria no Senhor. Primeiro, um crente pode sentir desespero. É algo que muitas vezes alguns não concordam, alguns não querem sentir. De fato, ninguém quer sentir desespero.
Mas, sem dúvida alguma, nós cristãos passamos por momentos de desesperos e muitas vezes desesperos terríveis e que são até justos. O dicionário eletrônico Dício define desespero da seguinte forma: estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, ou estado de espírito, uma sensação ruim que faz com que alguém acredite estar num momento sem saída, ou ainda perder toda a esperança ou confiança. Todos nós perdemos a esperança ou a confiança em diferentes momentos de nossas vidas. Eu acho isso é algo até mesmo comum entre nós. Mas o desespero é uma confiança perdida. Porque é perder toda a esperança ou perder toda a confiança. Ouvimos essa clara nota de desespero em Davi. Eu vou fazer aqui uma leitura e vou mostrar para vocês como ele escreveu nos versículos 1 e 2, para você ter uma noção maior do desespero de Davi. A primeira pergunta que ele faz no verso 1, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Observe que Davi grita, clama, pede por socorro ao Senhor pelo menos 4 vezes, dizendo até quando, até quando, até quando? Spurgeon chama o Salmo 13 de quanto tempo, ou quanto tempo ainda? Comentando esse grito de Davi, até quando, ele continua perguntando. O grito frequentemente repetido não se torna uivante, algo que não para, algo que está constantemente sendo ouvido. Pode haver, então, várias dimensões de desespero. Deixe-me, pelo menos, sugerir aqui 3 dessas dimensões que vêm destes versos 1 e verso 2. A primeira a dimensão do desespero é que ele pode ser espiritual. Davi gritou, então, aí no verso de número 1, que diz assim a palavra do Senhor, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Davi se sentiu, então, abandonado por Deus. Ele não tinha noção da presença de Deus em sua vida. Sua alma não tinha conexão com o Senhor. Uma das biografias mais notáveis que eu já li, ou que algum cristão já pode ter lido, é a de David Brainerd. Ele nasceu em 1718, morreu apenas com 29 anos de idade. Ele foi um missionário dos nativos americanos e teve um ministério muito proveitoso nessa curta jornada que Deus o deu. Ele morreu na casa de Jonathan Edwards, muito conhecido por vários cristãos, não somente cristãos, né? Edwards publicou então um livro intitulado A Vida de David Brainerd, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Fiel, que era basicamente então um diário desse grande missionário. Então, ele falando neste livro, e ao ler este livro também, nós podemos procurar algo de ensinamentos para nós, e eu fiquei surpreso com a sensação que David tinha da presença de Deus, ou ainda a falta dela em seu diário. Um relato diz o seguinte: dia do Senhor, 23 de janeiro.
Ninguém sabe senão aqueles que experimentam a separação íntima da presença do Senhor. Infelizmente, esta separação é mais amarga do que a própria morte. Ele está falando que a experiência da separação, da intimidade com o Senhor é pior do que a morte. Esse tipo de comentário é repetido várias vezes ao longo do seu diário. Meus queridos irmãos, às vezes você se sente abandonado por Deus. Às vezes você acha que você está simplesmente caminhando como se Deus não estivesse mais ao seu lado. Ou você perdeu o sentido da presença do Senhor Deus na sua vida. Você perdeu o sentido ou a intimidade em ouvir a voz do Senhor continuamente em sua vida. Então é o que nós podemos dizer que era sim um desespero inicialmente espiritual, demonstrado aí no verso de número 1. Nós podemos ver. Mas também nós podemos mostrar uma segunda dimensão desse desespero, porque esse desespero ele pode ser pessoal. Davi, no verso de número 2, no início do verso 2, ele clamou dizendo o seguinte: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Os pensamentos e as emoções de Davi estavam fluindo internamente, ou seja, ele queria saber o que se passava, por que ele passava por esse momento tão difícil, essa dor que era insuportável dentro da alma dele, porque ele fala também que o coração dele estava triste a cada dia. É algo pessoal, é um desespero pessoal de Davi. É um pensamento fluindo do seu interior, da sua mente, do seu coração, da sua alma. A palavra do Senhor várias vezes diz que muitos homens do Senhor se sentiu assim em alguns momentos. Somente no caso de Davi, estava repetindo o que estava acontecendo e ele não estava conseguindo nenhuma paz de espírito. Ele não conseguia encontrar a paz com o Senhor. E por isso, ele sentiu então uma sensação de enorme tristeza em seu coração. Todos nós temos pensamentos, todos nós passamos por momentos de grandes emoções. Às vezes esses pensamentos, essas emoções podem se tornar muito preocupantes para cada um de nós. Então, deixe-me fazer 2 comentários a respeito disso. Primeiro, uma pessoa ou algumas pessoas são mais propensas a altos e baixos emocionais do que outras. Algumas pessoas elas têm uma tendência de cair muito fácil ou de se exaltarem muito facilmente. Seria então muito útil você, eu, cada um de nós, saber se você é uma pessoa assim. Se você fica abatido emocionalmente muito rápido ou você se exalta muito rapidamente. Você se preocupa com várias coisas. Você não dorme bem, você não come bem e assim por diante. São coisas que nós muitas vezes não conseguimos controlar, porque nós temos de repente a falta de alguma coisa e principalmente no momento em que nós já estamos passando por um desespero espiritual, agora nós também estamos passando por um momento de desespero individual ou interior. Lloyd Jones, em seu livro Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura, diz que a principal razão da depressão espiritual é o temperamento. Então, se o nosso temperamento é algo que interfere na nossa vida, o melhor para nós é buscarmos tranquilidade no Senhor. Mas se você não sabe ainda como fazer isso, saber que você então possui um temperamento inclinado à depressão é algo que você pode buscar
um cuidado anterior. Isso não irá cuidar ou não irá de fato trazer para você uma cura da sua depressão, mas vai ajudá-lo a lidar com a resposta a essa depressão. Um segundo comentário que eu quero fazer é que pensamentos ansiosos e um coração triste pode ser causados também por fatores físicos, não apenas por fatores internos, não apenas por fatores de emoções, mas também por questões físicas. Ou seja, eu lembro de um momento de um membro da nossa igreja que dizia que às vezes ele procurava por preocupações. Isso é triste, porque muitos procuram isso. Ele se descreveu como tendo então um nó no estômago, pensamentos acelerados e sentimentos de ansiedade. Pedi então a ele que voltasse depois de uma boa noite de sono para nós continuarmos a nossa conversa, para nós continuarmos o nosso bate-papo, o nosso aconselhamento, para nós orarmos um pelo outro. Quando ele então, depois dessa boa noite de sono, ele me procurou, ele disse que a ansiedade havia levantado e seguido seu curso e que não precisava mais falar com essa ansiedade ou procurar por essa ansiedade. É óbvio, o desespero nem sempre é devido à falta de sono. Também pode haver outros fatores. O que nós estamos propondo é que você procure ajuda. Quando você se sentir por um momento difícil internamente ou pessoal, procure a ajuda do seu pastor. Seu pastor está pronto a lhe servir, pronto a conversar com você. Uma questão bem pessoal é que o pastor ele tenta ser o máximo possível não invasivo na sua vida. Ele instrui você, direciona você, ele tenta direcionar você, mas ele não irá fazer algo que de repente você não está com nenhum pingo de vontade de conhecer ou de saber. Algumas pessoas só procuram o pastor ou ajuda no momento em que nós dizemos aqui, a vaca foi para o brejo. Aí não adianta. Aí não é culpa do pastor, aí é uma questão pessoal. O que nós temos colocado é à disposição dos nossos irmãos, da nossa igreja, continuamente. Mas também nós podemos ver uma terceira dimensão nessa questão do desespero. Esse desespero, conforme mostra no finalzinho aí do verso de número 2, ele também pode ser um desespero circunstancial. Davi então disse aí no verso de número 2, finalzinho do verso de número 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Era uma circunstância em que Davi estava passando. O desespero dele começava um desespero espiritual, passou para um desespero íntimo ou pessoal, interno, e agora é algo externo. É um desespero que pode ser visto por conta da circunstância. Por que a circunstância? Porque os inimigos estavam se erguendo, ou o inimigo estava se erguendo contra Davi. Ele estava fugindo ou de Saul ou de Absalão. Seu inimigo então acreditava que Davi estava passando por um momento de prisão ou encurralado, mas Davi sentiu que estava prestes a triunfar sobre ele. A Bíblia então frequentemente fala de um inimigo. É difícil nós nos identificarmos como inimigo. Mas quem é nosso inimigo, por exemplo? Quem nós podemos chamar de nosso inimigo? Uma nota de estudo de uma Bíblia inglesa, ela diz o seguinte sobre inimigo, abre aspas. O inimigo é tipicamente aquele que odeia. Frequentemente no saltério, o ódio leva o inimigo a querer fazer violência ao salmista. Em outros lugares, como aqui, leva o inimigo a se gabar
dos infortúnios proporcionados ao salmista. Como os salmos pressupõem que seus cantores são fiéis à aliança do Senhor, os seus leitores, assim como os seus cantores, podem assumir com segurança que o inimigo odeia a fidelidade do cantor. Portanto, o inimigo de Davi, quem quer que tenha sido, o odiava por causa da sua fidelidade ao Senhor. Davi era perseguido por este inimigo, era odiado por ele, porque ele era fiel ao Senhor, ele se buscava sempre estar em fidelidade com o Senhor. Você pode ter inimigos que o odeiam por causa de sua fidelidade ao Senhor. Eu penso muitas vezes em missionários que nós constantemente estamos orando, que sofrem grande perseguição por causa da fidelidade deles ao Senhor. Mas, de repente, a razão de nós, eu e você, não termos ou não parecermos ter tantos inimigos é porque nós não falamos muitas vezes com aqueles que não creem em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, como nós deveríamos falar. Mas, por ser eu, pastor, uma pessoa pública, conhecida de algumas pessoas, que muitas vezes nem cristãos são, mas que a estes nós não compartilhamos as boas novas do Evangelho, elas podem nos deixar em paz. Mas é isso que o Senhor quer para as nossas vidas? É essa a vontade do Senhor? Essa também é a sua experiência? Ou você tem muitos inimigos? Primeiro, meus irmãos, o verso de número 1 e o verso de número 2, ele pode nos mostrar, sim, o desespero, né? O crente pode sentir, sim, o desespero. Mas também nós vemos nos versos 3 e no verso 4, que além de sentirmos, do cristão sentir desespero, um crente também deve oferecer oração ao Senhor. No momento de desespero, o que Davi fez foi colocar-se diante do Senhor em oração. O Salmo 13, ele tem 3 sessões bem distintas, e nós podemos ver essas 3 sessões de uma forma fantástica. Na segunda sessão, está mostrando como um cristão é o pico, o pivô dessa transformação da primeira sessão para a terceira sessão. E aí nos versos 3 e no verso 4, mostra que é um momento de uma oração que está bem no meio deste salmo. Ou seja, é o pivô do desespero que muda, que faz a mudança do desespero para um estágio posterior. Então, um comentarista observa muito bem e diz o seguinte: a verdadeira oração, ela leva todos os lados da necessidade ao Senhor. Ou seja, toda a nossa dificuldade, que basicamente nós temos de um lado, quando nós oramos, ela nos leva para outro lado. É isso que esse comentarista diz. Então, mais uma vez, eu vou falar a respeito de 3 dimensões da oração. Assim como nós falamos da dimensão espiritual, da dimensão pessoal e da dimensão também que nós podemos dizer circunstancial nos versos 1, 2 e 3, quanto ao desespero, a oração também pode vir para a mesma coisa. A primeira dimensão, então, da oração é que ela deve ser espiritual. É um momento espiritual. O que Davi mostra, a oração que Davi fez no verso de número 3, no início do verso de número 3, ele diz o seguinte: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Davi se dirigiu a Deus diretamente. Ele não foi no Joãozinho da esquina ou no manezinho do bar.
ou naquele amigo da rede social, ou também do WhatsApp. Davi dirigiu-se diretamente para o autor e consumador da fé dele, o próprio Deus. Ele queria uma resposta ao desespero espiritual que ele sentia no verso 1. Davi queria uma resposta, então, vinda de Deus, e que Deus considerasse o clamor dele e também pudesse respondê-lo. Lembrando-se dele, de Davi, e dando novamente a Davi a sensação clara da sua presença com ele. Quando você está desanimado e deprimido, quando nós estamos, na verdade, é difícil orar. Muitas vezes nós oramos quase que por obrigação. Quando é que nós oramos? Meditação, então, quase nunca fazemos. Mas mesmo assim, conforme nós estamos vendo aqui, no desespero que Davi se encontrava nos versos 1 e 2, agora ele clama ao Senhor por meio da oração. Ou seja, você e eu, no momento de dificuldade, de desânimo, de depressão, precisamos estar na presença do Senhor em oração. Joseph Scriven é um irlandês que se formou em 1842. Ele ia casar logo depois que marcou, então, o seu noivado. Então, ele, que se formou em 1842, ia casar-se em 1843. Mas sua noiva se afogou de uma forma acidental na noite anterior ao seu casamento. 2 anos depois, Scriven deixou a Irlanda para morar no Canadá. Em 1855, então, Scriven recebeu a notícia de que sua mãe, que estava lá na Irlanda, ela se encontrava muito doente. Então, Scriven escreveu um poema para confortá-la, que chamou de Orar Sem Cessar. Scriven nunca pretendeu que esse poema fosse publicado. Ele apenas queria confortar a sua mãe. Mas essa publicação ela aconteceu alguns anos depois. Tornou-se, então, um hino. E um hino que é favorito para milhares e milhões de cristãos, e ele foi renomeado. E ele tem uma versão em português que se chama Em Jesus Amigos Temos. Nós colocamos para você no início justamente essa canção. Essa canção que diz em sua primeira estrofe: Em Jesus amigo temos, mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. O que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Meu querido amigo, minha irmã, meu irmão, leve tudo a Deus em oração. É a nossa conexão por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nosso intercessor, a levar diante do Senhor o nosso clamor, o nosso desespero, o nosso pedido. Essa é uma dimensão espiritual que nós podemos nos encontrar sabendo que o próprio Espírito Santo nos ensina como nós devemos orar. Mas também nós vemos uma segunda dimensão, que a oração deve ser pessoal. Nós intercedemos uns pelos outros, nós oramos em conjunto, mas há também um momento em que a oração tem que ser pessoal. É entre você e o seu Deus, ou é entre eu e Deus. Davi orou no verso 3, no final do verso 3, dizendo o seguinte: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele queria que os seus pensamentos, os quais estavam
constantemente em luta com ele, a tristeza de seu coração, que tudo isso fosse então retirados dele. Por isso que ele fala, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, tire essa tristeza que assola o meu coração. Ele queria que o brilho voltasse aos seus olhos, caso contrário, ele sentia que estava ou estaria morrendo. Então, nesse sentido, eu irei ler a segunda estrofe do poema de Scriven, que nós já ouvimos no início com uma canção. E diz assim a segunda estrofe: temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo, sempre atende em oração. Leve suas provações, leve suas tentações, leve os seus problemas ao Senhor em oração. Coloque-se na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu não suporto mais, eu não consigo mais. Isso é justo para você falar para o Senhor. Lembre dos textos bíblicos, dos sermões que nós já apresentamos para vocês no livro de Abacuque, no início. Abacuque, ele clama, ele pede ao Senhor por respostas. Agora nós também podemos, conforme o verso 3, o finalzinho do verso 3, levar a ele os nossos problemas, as nossas ansiedades, o nosso desespero. E você então descobrirá que o desânimo estará derretendo na presença do Senhor, porque o fato de nós estarmos na presença do Senhor já nos faz cada vez mais animados para o Senhor. Mas nós também vemos uma terceira dimensão. É que a oração ela deve ser circunstancial. O verso de número 4, Davi ora da seguinte maneira: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, findo eu a vacilar. A oração dele, que é espiritual, que é pessoal, agora ele mostra também que ela é circunstancial. Qual era a circunstância? Nós já falamos isso anteriormente. A circunstância era que os inimigos estavam o cercando. Tanto é que aqui no verso de número 4 ele fala, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Era a circunstância em que ele passava, a circunstância em que nós estamos passando, ela tem que ser, sim, batalhada, lutada diante do Senhor em oração, espiritual, pessoal, e é uma circunstância nossa. Os dias estão terríveis aos nossos olhos, mas nada saiu do controle do Senhor. Se nós observarmos algumas coisas, nós falamos a respeito disso, algo a respeito disso na quarta, que está disponível para os irmãos, nós falamos a respeito disso, como se alguém está querendo levar sobre ele toda a glória, onde estão querendo colocar pessoas como os salvadores, ou não só pessoas, mas sistemas como Salvador. O sistema financeiro está quebrando. Não pode quebrar. Gente, quem é dono de todo ouro e toda prata é o Senhor. Quem manda chuva ou deixa de mandar chuva é o Senhor. Então por que nós estamos muitas vezes tão desesperados diante de uma circunstância? Se você está desesperado diante dessa circunstância, faça assim como Davi fez. Faça assim como Abacuque fez. Coloque-se diante dele em oração por conta das circunstâncias que estão terríveis. Por conta desses momentos difíceis que nós passamos. Davi não queria que seu inimigo, então, prevalecesse sobre ele e nem pensasse que ele estivesse abalado. Então nós podemos dizer e fazer coro com a terceira estrofe da música que nós ouvimos no início, que diz assim: e se nós
desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Meus irmãos, que maravilha é saber que mesmo nas circunstâncias adversas, nós podemos nos colocar na presença do Senhor em oração e Ele ouve as nossas orações. Terceiro e último, um crente experimentará a alegria. Ele sai do desespero, aí o pivô da transformação é a oração, é a confiança que nós podemos ter no Senhor. Como eu disse, a oração trará o crente do desespero, tirará o crente do desespero ou trará o crente do desespero para a alegria, para o regozijo, para o prazer na presença do Senhor. E assim como nós falamos das 3 dimensões nos 2 pontos iniciais, no desespero e na oração, assim também há 3 dimensões de desespero, ou 3 dimensões também nas dimensões aqui da alegria que nós vemos do Senhor. A primeira dimensão é que a alegria será espiritual. Davi disse, olha o verso de número 5, o início aí do verso de número 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, é algo que o Senhor nos dá sem nós merecermos. Nós não precisamos ficar abalados, desesperados, porque o Senhor, quando nós saímos do desespero, colocamos diante dele em oração, agora ele nos leva uma alegria que transcende toda a paz no interior, toda a nossa paz. Era a guerra que havia entre nós e o nosso Deus, agora nós já não temos mais, porque a graça de Deus nos alcançou. O rosto oculto de Deus foi substituído pelo amor inabalável de Deus. Esse amor inabalável está lá na Nova Versão Internacional, onde traduz aí na tua graça como amor inabalável. E de fato a graça de Deus é um amor inabalável, é um amor que não muda, é uma fidelidade de Deus para com o seu povo. Davi então percebeu que realmente confiava nesse amor inabalável de Deus, e isso o levou a uma sensação de alegria enorme, que ele não podia nem mesmo conter essa alegria. Uma alegria espiritual, uma alegria de paz com o Senhor. Então nós também podemos ver uma segunda dimensão. Assim como nós falamos no desespero e na oração. A segunda dimensão é que a alegria também será pessoal. Verso de número 5, finalzinho do verso de número 5 diz assim: regozije-se o meu coração na tua salvação. A tristeza do coração de Davi se tornou a alegria do coração de Davi. Davi agora tem uma alegria interna. Davi agora se sente alegre pela presença do Senhor em sua vida. Davi se alegrou por saber que o Senhor tem levado a ele algo que ele não tinha, que era a vida eterna. Mas agora ele sente a salvação do Senhor. Ele percebeu que era então destinatário, ou o bem-aventurado das maravilhosas graças, ou da maravilhosa graça de Deus para a sua vida. E isso fez se alegrar na sua salvação vinda pelo próprio Senhor. É o que Paulo disse à igreja de Filipos, conforme o texto que nós lemos também no início, Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mas também nós temos uma terceira dimensão, é a dimensão da alegria circunstancial. Davi então disse aí no verso de número 6 o seguinte:
Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ela é circunstancial porque agora ele está falando, o Senhor me fez muito bem, me livrando dos inimigos, da circunstância que eu me encontrava. O Senhor me tem feito muito bem. Algo que é espiritual, algo que é pessoal e algo que é circunstancial. A alegria se estende em todos os aspectos que o desespero estava, que a oração entrou e agora transformou tudo em alegria na presença do nosso Deus. Não há menção agora de inimigo de Davi. Em vez disso, o que nós podemos ver é que a presença do inimigo, ela foi substituída pela presença do Senhor, o que deu a Davi alegria. Saindo do desespero inicial no Salmo, levando por meio da oração no Senhor, não é a oração nossa que é poderosa, mas o Senhor em qual nós cremos, em qual nós falamos, em qual nós colocamos o nosso desespero, nos leva à alegria em sua própria presença. Que maravilha nós podemos ver neste salmo. Eu gosto muito de uma paráfrase de Eugene Peterson, aqui do verso de número 6, onde Davi diz o seguinte, abre aspas, estou cantando com toda a força dos meus pulmões, pois estou cheio de orações respondidas. De fato, as orações de Davi, todas elas foram respondidas. Ele estava desesperado espiritualmente. Cadê o Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor está aí. Ele estava desesperado pessoalmente. Ele lutava contra a alma, contra a tristeza do seu coração. Algo interior. Agora, ele tem a convicção, ele tem a certeza que o coração dele está alegre. Onde? Na salvação. O seu interior, algo pessoal, foi transformado. E o que ele fez? Já que eu tanto pedi a Deus para que me livrasse dos inimigos, agora ele chegou, ele respondeu às minhas orações, então estou cheio de orações respondidas. Dr. Robert Coleman, autor do livro Plano Mestre de Evangelismo, durante suas palestras ele costumava dizer com muita paixão e com propriedade, abre aspas, quando você conhece Jesus como seu Salvador, ele põe a primavera em seu passo e uma canção em seu coração. Meu querido amigo, você que nos acompanha, meu irmão, minha irmã, quando você passa do desespero para a alegria no Senhor, você se descobre cantando de novo. Você vê que essa alegria ela é transmitida de alguma forma e principalmente por meio de expressões que cantam. Você expressará seu amor a Deus em meio de cânticos de adoração. É por isso que cantar é tão importante em nossa experiência cristã. Qual que é a conclusão que nós, então, chegamos? Portanto, tendo analisado aqui o Salmo de número 13, o lamento de um crente, de um cristão, de um servo do Senhor, se você, então, sentir uma sensação de desespero, observe o que o Senhor nos ensina por meio deste salmo. Volte-se para o Senhor em oração. Para você, então, possa passar do desespero para a alegria. A oração, ela não tem poder em si mesma, mas o objeto das nossas orações é poderoso. Ele ouve, ele está atento e ele responde conforme a sua vontade.
A maioria das vezes que nós vemos a resposta positiva do Senhor às nossas orações é porque nós nos conformamos à vontade dele. Alguma transformação que precisou ser feita foi feita pelo próprio Senhor por meio do Espírito Santo que nos habita. Isso é bênção do Senhor para cada um de nós. Então, de manhã, geralmente acordamos ouvindo a nossa filhinha, né, de 2 anos, a Estherzinha, chorando, já naquele desespero, mamar, quero mamar, quero papar. Tem hora que ela acorda quase no meio da noite, mamãe, quero mamar, quero papar. E você pergunta, Esther, o que você quer? Ela fala, arroz, quero macarrão, 4 horas da manhã. Mas, quando nós ouvimos esse choro dela, principalmente na parte da manhã, enquanto um troca a fralda dela, o outro prepara algum tipo de alimento para ela. Se ela não quer mamar, alguém vai lá, faz um café da manhã, prepara um chá, prepara um pão, alguma coisa assim. Estamos então atentos ao pedido, assim como você que é pai, está atento aos pedidos dos seus filhos. Nem sempre nós respondemos positivamente aos pedidos dos nossos filhos, porque muitas vezes sabemos que é prejudicial. Se é prejudicial, nós não fazemos. Mas se é algo que irá levar a ele a nos amoldar conosco uma necessidade de fato, nós que somos pais, fazemos isso com o maior prazer. Como você acha então que o nosso Pai, que o seu Pai Celestial, que o nosso Deus está ouvindo o seu choro e o seu clamor? Se nós que somos maus já fazemos isso, imagina o nosso Pai Celestial. Ele está atento ao clamor do seu povo. Até mesmo no seu grito de desespero, ele está atento. Olha aí, Davi começa, cadê o Senhor? Até quando? Até quando? O que nós respondemos a uma pergunta, até no seu grito de desespero, até no momento mais difícil da sua vida, o Senhor está ouvindo o seu grito de desespero, o seu clamor? A resposta é sim. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? Com certeza ele dá boas coisas aos que o pedem. Quais são as implicações e aplicações para cada um de nós? Nós sabemos que o crente pode sentir desespero, nós sabemos que o crente ele deve oferecer-se diante de Deus em oração, e nós sabemos que o crente experimentará alegria. Então, o que isso tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida? Lá no início, nós fizemos levantamos duas questões para nós tentarmos responder diante desse salmo. A primeira questão foi como alguém se livra do desespero. Está lembrado? Como alguém deixa para trás o desespero. A segunda questão foi como alguém recupera a alegria no Senhor. Ou seja, como alguém se livra do desespero e como nós nos recuperamos a alegria no Senhor. No desespero, o que Davi faz é questionar a Deus. Questione a Deus. Não prove Deus, não. Questione a Deus. Em vez de questionar a sociedade, em questionar o sistema, coloque-se diante de Deus, questionando a Deus, você e o Senhor. De que forma? Em oração. Clama a Deus em oração. Na alegria, quando seremos vaso de bênção do Senhor, esteja sempre em adoração. Questione ao Senhor por meio da adoração e adore a Ele em todo o tempo. Declare sua confiança na graça do Senhor. Você confia que o Senhor veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo, para lhe dar a vida eterna? Então declare essa confiança na graça divina. Declara, adora ao Senhor pela sua alegria na salvação. Você é uma pessoa abençoada por ser salvo. Logo nós estamos melhor do que merecemos, porque não há nada pior do que a perdição eterna.
melhor do que merecemos é porque nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança e nos dá a salvação eterna. Então, louve e adore por seu livramento espiritual, pelo seu livramento pessoal e pelo livramento circunstancial. Meus queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, volte-se para o Senhor em oração, para que você saia do desespero e entre definitivamente na alegria do Senhor. Foi um prazer novamente estar aqui com você. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar essa semana que se inicia hoje e possa sempre te dar a paz que excede todo o nosso entendimento. Deus lhe abençoe, Deus lhe proporcione uma semana abençoada e abençoadora, apesar das circunstâncias que nos rodeiam. E assim, nós nos veremos logo em breve. Nós temos diariamente proporcionado aos irmãos meditações devocionais, às terças reunião de oração em uma sala virtual, nas quartas alguns estudos bíblicos, aos domingos pela manhã nós temos oferecido também estudos, né? E sempre às 19 horas também tem mostrado aos irmãos um momento gostoso em que a palavra do Senhor vem ao nosso encontro para nos abençoar. Que Deus o abençoe, lhe proteja e o guarde em Cristo Jesus.